A história humana é um emaranhado de glórias e horrores, de avanços que elevam o espírito e abismos de crueldade que testam os limites da nossa compreensão. Mas, e se houvesse um segredo tão sombrio, tão indizível, que a própria Segunda Guerra Mundial, um período já sinônimo de barbárie, o considerasse escandaloso demais para ser plenamente revelado? Este é o enigma da Unidade 731, o capítulo mais obscuro e perturbador de um conflito que redefiniu a maldade. Até onde a ciência pode ir, distorcida e pervertida, em nome da guerra? Prepare-se para mergulhar num abismo esquecido da história, onde a linha entre a pesquisa e a tortura foi brutalmente apagada, e onde a desumanização atingiu níveis que desafiam a própria existência da moralidade. O Japão, no início do século XX, era uma potência imperialista em ascensão, com a ambição de dominar a Ásia. A invasão da Manchúria, na década de 1930, não foi apenas um ato de expansão territorial, mas o prelúdio de uma busca implacável por vantagem estratégica. Na mente dos líderes militares japoneses, as armas biológicas e químicas representavam a chave para a vitória absoluta, uma forma de subjugar inimigos que pareciam inesgotáveis em número. A mentalidade da época, alimentada por um nacionalismo fervoroso e uma visão racista, permitia a desumanização total do inimigo, transformando os seres humanos em meros objetos de experimentação. Foi nesse caldeirão de ambição e desprezo pela vida que a Unidade 731 nasceu. Criada em 1937, sob a liderança do ambicioso e terrivelmente cruel Shiro Ishii, a unidade foi secretamente estabelecida em Pingfang, uma remota área da Manchúria ocupada. Para o mundo exterior, era o Departamento de Prevenção Epidêmica e Purificação da Água, um eufemismo frio e enganoso que escondia a verdadeira natureza de seu trabalho. Mas por trás de seus muros de tijolos e arame farpado, um pesadelo estava sendo meticulosamente construído. As primeiras vítimas não tardaram a chegar. Prisioneiros de guerra, chineses, soviéticos, coreanos e civis inocentes, sequestrados de suas casas, eram levados para Pingfang. Eles eram referidos como marutas ou toras de madeira, uma designação que os despojaria de qualquer humanidade antes mesmo de entrarem nos laboratórios. Muitos foram atraídos com falsas promessas de vida em troca de cooperação, uma traição cruel que nunca seria cumprida. Rapidamente, os experimentos começaram. O congelamento de membros até a gangrena, a vivissecção de corpos ainda conscientes para estudar a progressão de doenças, a inoculação de patógenos mortais, como a peste bubônica, o antrás e a cólera em cobaias humanas, tudo sob a égide de uma ciência pervertida. A crueldade tornou-se a norma. A cada dia, as atrocidades se aprofundavam. A cada experimento, a justificativa da ciência era invocada para legitimar o sadismo. A Unidade 731 não era apenas um laboratório, era um império de sofrimento, uma fábrica de horrores onde a vida humana era desvalorizada ao extremo, tudo sob a bandeira da pesquisa militar. O sigilo era absoluto, imposto com uma brutalidade que garantia o silêncio. Aqueles que sabiam, fossem médicos, soldados ou funcionários, viviam sob o terror constante de serem os próximos marutas, se ousassem falar. A escala da operação e o número crescente de vítimas eram inimagináveis para o mundo exterior, que permanecia na ignorância, alheio à monstruosidade que se desenrolava. Mas o véu de segredo estava prestes a ser rasgado. A descoberta de um diário secreto de um dos médicos da unidade, revelando detalhes ainda mais macabros e um plano de ataque biológico em larga escala, ameaçava expor a verdade para o mundo. Antes de continuarmos, subscrevam o canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Após a chocante revelação do diário, a escuridão da Unidade 731 parecia se aprofundar, revelando camadas ainda mais grotescas de desumanidade.
A rotina do inferno em Pingfang era meticulosamente documentada, cada dia um novo capítulo na aniquilação da dignidade humana. Os experimentos não eram meras observações, eram torturas sistemáticas, projetadas para testar os limites do sofrimento e a eficácia das armas biológicas mais letais. Nas câmaras de teste, prisioneiros, chineses, soviéticos, coreanos, eram expostos a doses letais de peste bubônica, antrás e cólera. Os cientistas, sob a liderança fria de Shiro Ishii, observavam a progressão da doença em tempo real, dissecando corpos ainda vivos, sem anestesia para estudar o efeito dos patógenos nos órgãos internos. O grito agonizante da A Vítima, um prisioneiro que se agarrava desesperadamente à sua humanidade e à esperança de um fim, ecoava pelos corredores, misturando-se com o silêncio clínico dos laboratórios. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletiam um vazio que poucos poderiam suportar. Em outros setores, o frio extremo era a ferramenta de tortura. Membros de prisioneiros eram congelados e depois descongelados, repetidamente, para observar o desenvolvimento da gangrena e testar métodos de tratamento para soldados japoneses. As câmaras de pressão e descompressão simulavam altitudes extremas, forçando os corpos a inchar até a ruptura dos órgãos internos. A justificativa perversa para tamanha crueldade ressoava entre os cientistas. Sacrifícios necessários para a vitória. A ciência, desprovida de ética, transformava-se em um monstro. Entre as paredes da unidade 731, nem todos estavam completamente alheios à depravação. O dissidente, um jovem cientista japonês, observava com crescente repulsa as atrocidades. Sua mente, treinada para a lógica e a razão, debatia-se com a moralidade das ações de Ishii. Ele via a vítima não como um maruta, mas como um ser humano, e a culpa corroía sua alma. Pequenos atos de desobediência, como a administração de uma dose ligeiramente menor de patógeno ou um olhar de compaixão furtivo, eram sua forma silenciosa de resistência, embora soubesse que eram gotas no oceano de sofrimento. Paralelamente, o executor, um soldado japonês encarregado de guardar os prisioneiros e auxiliar nos experimentos, começou a ser assombrado pelos horrores que testemunhava. Inicialmente, ele cumpria ordens com a frieza de um autômato, mas as imagens dos corpos mutilados, dos gritos incessantes e do desespero nos olhos dos prisioneiros começaram a corroer sua psique. Noites sem sono, pesadelos vívidos e uma crescente sensação de náusea acompanhavam cada nova tarefa. Ele se perguntava se a vitória valeria o preço de sua própria alma. A tensão dentro da unidade 731 era palpável, não apenas entre guardas e prisioneiros, mas também na consciência dos próprios perpetradores. Pequenas rebeliões, atos de desafio desesperados e tentativas de fuga eram brutalmente reprimidos, mas a centelha da resistência nunca se extinguia completamente. Rumores sobre a existência da unidade e os crimes que lá ocorriam começaram a vazar, levados por poucos que conseguiam escapar ou por espiões. Grupos de resistência chineses intensificaram seus esforços para expor os crimes, buscando aliados e provas para revelar a verdade ao mundo. A promessa de vingança daqueles que perderam entes queridos nas mãos de Ishii e sua equipe ecoava pelos vilarejos próximos. Em meio a essa escuridão, momentos de redenção eram raros, quase imperceptíveis. O dissidente, em um ato de desespero calculado, conseguiu desviar alguns registros cruciais, esperando que um dia pudessem servir como prova. O executor, por vezes, fechava os olhos para uma pequena infração. Um prisioneiro compartilhando um pedaço de pão. Um breve ato de humanidade que desafiava a crueldade imposta. Mas a falha em impedir a maioria das atrocidades reforçava a tragédia, a impotência diante da máquina de guerra. Contudo, a maré da guerra começava a virar. A derrota do Japão parecia iminente e, com ela,
o pânico começou a se instalar na Unidade 731. A ordem de Shiroishi para destruir todas as evidências e eliminar os prisioneiros restantes chegou como uma sentença final, desencadeando uma corrida contra o tempo que definiria o destino de todos ali. A fumaça dos fornos crematórios já podia ser vista ao longe. A ordem de Shiroishi reverberou como um trovão soturno pelos corredores da Unidade 731, dando início a um frenesi caótico de destruição. Documentos foram queimados, laboratórios foram dinamitados e os prisioneiros restantes, as últimas testemunhas vivas dos horrores indizíveis, foram sumariamente executados em uma tentativa desesperada de apagar para sempre os rastros de seus crimes. A vítima, que por tanto tempo se agarrou à esperança, viu seu mundo desabar, mas mesmo em seus últimos momentos, seu espírito de resistência permaneceu, um grito silencioso contra a injustiça. Ishii e os principais líderes da Unidade 731, com a frieza que os caracterizava, orquestraram sua própria fuga, diluindo-se no caos do pós-guerra, levando consigo não apenas seus segredos, mas a impunidade que os protegeria. Os poucos sobreviventes, libertados não por um ato de misericórdia, mas pela iminente chegada das forças aliadas, emergiram das profundezas do inferno, carregando cicatrizes invisíveis e um horror que desafiava a compreensão humana. Com a rendição do Japão, as forças americanas chegaram, e o que se seguiu foi uma das negociações mais chocantes e moralmente questionáveis da história. Em vez de justiça, houve um acordo secreto. Imunidade total para Shiroishi e sua equipe em troca de seus dados de pesquisa sobre guerra biológica. A traição final à humanidade foi selada em nome da vantagem militar na Guerra Fria. Os EUA, sedentos por conhecimento para combater uma nova ameaça, fecharam os olhos para os crimes de guerra mais hediondos, permitindo que os arquitetos do sofrimento vivessem vidas tranquilas e prósperas, longe de qualquer punição. O dissidente, que havia arriscado tanto para documentar os crimes, viu seus esforços serem esmagados pela Realpolitik. O executor, assombrado por seus pesadelos, viu a justiça ser pervertida, e a culpa o consumiu ainda mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os sobreviventes da Unidade 731, marcados para sempre pelo trauma, lutavam para serem ouvidos. Suas histórias, repletas de detalhes brutais e quase inacreditáveis, eram frequentemente recebidas com ceticismo, ou pior, com a negação. O governo japonês, por décadas, manteve um silêncio obstinado sobre os crimes, reescrevendo a história e apagando a memória da Unidade 731 de seus livros. A dor das vítimas, das famílias que perderam entes queridos, foi ignorada, abafada por uma conspiração de silêncio que durou gerações. Mas a verdade, como um rio subterrâneo, sempre encontra seu caminho para a superfície. Décadas de esforço incansável de ativistas, historiadores e poucos jornalistas corajosos começaram a quebrar o muro do silêncio. Os primeiros testemunhos, muitas vezes de sobreviventes já idosos, vieram à tona, revelando a extensão da crueldade e a profundidade da impunidade. Museus foram criados, livros foram escritos, e a luta pela memória tornou-se um movimento global. A importância de lembrar, de nunca esquecer o que aconteceu em Pinkfang, ecoava como um mantra. Nunca mais. A Unidade 731 permanece como um dos legados mais sombrios da história da humanidade, um lembrete vívido das implicações éticas da ciência sem moral. Ela nos força a confrontar a responsabilidade das nações e dos indivíduos em face de atrocidades, e a questionar até onde a busca por poder pode distorcer a bússola moral. A busca contínua por um reconhecimento completo e justiça para as vítimas é um imperativo moral, um tributo àqueles que sofreram e morreram. A história da Unidade 731 é um espelho que reflete a capacidade humana para a crueldade mais abjeta,
mas também a resiliência indomável do espírito humano que se recusa a ser silenciado. É um apelo à reflexão sobre a verdade, a memória e a justiça, um lembrete de que a história, por mais dolorosa que seja, deve ser aprendida para que os erros do passado não se repitam. Somente ao confrontarmos nossas sombras mais profundas, podemos aspirar a construir um futuro mais humano, onde a ciência sirva à vida e não à destruição, e onde a dignidade de cada indivíduo seja sagrada.